Minha gente do mundo Nadna, eu estou impressionado. Mal consegui digerir a ceia de Natal e o Carnaval chegou. Cara, foi assim, ó. Nesse ritmo, daqui um pouquinho estaremos desejando feliz 2025 para todo mundo. A vida está passando muito rápido. Será que é só para mim ou você também tem essa impressão? Impressiona, né? Impressiona, mas é devido a essa rapidez que nós temos que aprender a absorver a velocidade e não ficar no meio do caminho, e é essa a razão da existência do terror Nadna. Temos dúvidas, temos pressa, muita pressa, para tentar descobrir respostas, mas sem nos limitarmos a ficarmos repetindo perguntas. Queremos interagir, queremos testemunhar experiências vividas por gente igual a gente e através delas conseguir pequenas mensagens que vêm nas entrelinhas que possam responder algumas questões que serão fundamentais para a nossa sequência na trilha da evolução. Mas estamos no Carnaval. No Carnaval, tudo para. Eu poderia muito bem agora dizer para vocês, olha, nessa semana de Carnaval não teremos vídeos porque eu estarei fora do país. E aí alguém dirá, mas poxa, estará fora do país, mas de repente se não tivesse tempo para o que vai fazer na semana do Carnaval, já deixasse os vídeos editados também. Tem tanto vídeo na fila para ser publicado, bastaria chegar ali e dar um clique, tirar do privado para o público. De fato seria. E também teria outros que iriam perguntar, poxa, fora do país, ai que chique. Não, é apenas uma opção. É uma opção porque eu acho que o melhor lugar para se passar o Carnaval é do outro lado da fronteira, independente do país. Não que eu tenha algo contra o Carnaval, mas também não tenho nada a favor. Respeito quem gosta, embora não entenda. Embora corra o risco que alguém vai dizer, mas cara, ficou velho, fica ranzinza. Não, eu não nasci velho e eu nunca gostei de Carnaval. Não esse Carnaval que nós temos hoje. Eu acho algo sem sentido. Eu acho algo animalesco para uma espécie que diz que busca a evolução e começa a agir de uma forma que eu não quero nem qualificar, mensurar, julgar, porque eu não sou ninguém para isso. Eu tenho o meu direito de gostar ou não, fugir da festa, como aqueles que acham que devem curtir até o máximo, independente do significado que a palavra curtir tem para eles, que fiquem à vontade. Mas então, por ser a semana do Carnaval, eu até pensei em não publicar vídeo, mas quase me chegou um vídeo falando sobre o Carnaval. Eu achei muito interessante. Tão interessante que até lastimo de publicá-lo agora, porque eu acho que nessa semana ninguém estará na internet para assistir vídeos. Ou estarão pulando o Carnaval ou correndo para fugir dele. Mas, que seja. O vídeo está aí. Assista-o até o final e preste atenção. Eu achei muito interessante. Espero que você também ache que vale a pena e que, gostando, compartilhe, participe, comente, deixe o seu like, clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos, se gostar, lógico, do conteúdo e principalmente se está aqui e não se inscreveu ainda, inscreva-se, é muito importante para nós. Senhor Romário, honestamente não sei como começa esse vídeo. Talvez, por se tratar do assunto que trata, eu devesse dizer foliões do meu país. Mas não ficaria muito legal, principalmente vindo de uma pessoa que nem eu, que gostava do Carnaval no passado. Aquele Carnaval das marchinhas, aquele Carnaval não tão inocente, mas uma, digamos assim, uma maldade ingênua. As pessoas se atrevendo a pecar. O que é bem diferente do que a gente vê hoje, que é a gente se segurando para não ir a um fundo tão grande que não poderá voltar. Bom, meu nome é José Carlos, é o nome que irei adotar nesse vídeo. E já começo agradecendo a atenção e principalmente agradecendo se ele for publicado. Não sei se é uma questão interessante, não sei se é um assunto no nível do que o canal está acostumado. Eu tenho acompanhado o canal, sou um inscrito, tenho visto alguns vídeos, algumas experiências maravilhosas. A minha foi meio, digamos assim, no nível dos carnavais do passado.
Eu nasci em 1970. Vou completar 54 anos. E ainda peguei o Carnaval das Marchinhas lá no interior do meu Paraná. A meninada de hoje não vai entender o que era e talvez até não sinta tanta graça. Teria que reduzir um pouco da velocidade que vive hoje para tentar chamar o que nós víamos de carnaval. As pessoas enfantasiadas. Eram carnavais de clubes. O carnaval de rua se limitava a desfiles de blocos ou escolas de samba. Claro, quanto menor a cidade, menores as escolas. Então os blocos se destacavam. Na minha cidade tinham 3. Então tinha o carnaval de rua, é quando os blocos entravam. Era uma competição. Olha, nós não queríamos dizer assim, isso aqui comparado com o Rio de Janeiro não é nada. Não, aquilo ali era o nosso carnaval. A gente vestia as camisas. Cada camisa com uma cor, eram os 3. Não quero falar o nome da cidade, não quero falar o nome de blocos, para evitar identificação. Mas era muito legal a disputa, o povo trabalhava para fazer o seu desfile. Tinham 2 que dividiam sempre os títulos. Ano dava um, ano dava outro, de repente um se tornava bicampeão, o outro se tornava tricampeão, e tinha o terceiro bloco que corria por fora. Então, assim, de décadas em décadas, ele ganhava um título. Era uma festa, era uma maravilhosa festa. Como eu gostava daquele carnaval. E os carnavais de clubes eram as marchinhas. Meu Deus, tanto riso, oh, quanta alegria. Sabe aquela coisa toda assim? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Era show. Então, tinha o salão, tinha a banda, o conjunto, e a gente ficava rodando o salão, cantando, dançando. Era muito legal. E eu estava começando a ter liberdade de sair, porque naquela época, até os 15 anos, independente de ser homem ou mulher, os pais prendiam em casa, muito criança. Mas com os 15 anos, a gente já ia sendo liberado. Aí, início da década de 80, eu próximo dos 15, já pude ir num carnaval. Puxa, muito bom. Eu ia pensando em, sabe, conseguir uma menina para pular, para me divertir. Aí eu entrei num bloco, mas não o bloco que disputava o carnaval de rua, não. Eram bloquinhos que a gente formava no clube. 20, 30, 40 pessoas, os amigos. A gente fazia uma fantasia e saía de ônibus. Então a gente saía de ônibus, se fosse para outra cidade, chegava num clube de outra cidade, por ser bloco, entrava de graça. E era muito legal. A gente entrava, dava o carnaval lá dentro. Aí, lógico, a gente era agendado, tinha que agendar quem ia, quem não ia, para ver quantos blocos iam à noite, aquela coisa toda. Aí nós chegávamos, aí a música lá dentro parava, anunciava, ó, é um prazer, é uma honra, estamos recebendo o bloco da cidade tal. Aí nós entrávamos, né, fazia uma apresentação ali, voltava a festa, a gente se integrava. Era bom. Realmente era bom. Eu não quero comparar com os de hoje, mas eu tenho uma saudade muito grande daquela época. E eu fui no bloco, meu primeiro bloco, meu primeiro carnaval. Era novinho, mas já era um galalauzinho, já mostrava que vinha. Eu já estava nos 1,79 m, chegando no 1,80 m. Eu era um menino bonito, modéstia à parte. E chegamos lá. Eu não tinha uma namoradinha no bloco, não. Mas eram todos meus amigos, colegas de escola, ficamos ali dançando. Eu tinha um grande amigo, que foi inclusive ele que me levou para esse bloquinho, o Arthur. Então ali estávamos, nós pulando, vai daqui, vai dali. A gente ficava na beira do salão, aí o pessoal ia girando assim, passava aquelas menininhas, né? Aí dava um mole pra gente, a gente fazia assim, se elas dissessem assim, a gente já entrava, já ia pulando com elas, assim ia. Beber? Bebia-se. Sim, realmente a gente bebia, mas não era essa coisa de encher a cara, porque ninguém tinha grana para gastar com tanto dinheiro. Droga estava começando a surgir, era uma realidade muito distante. Aqueles que consumiam eram os maconheiros. Era a época do cabelo comprido, então eles eram os Beatles cabeludos. Era legal. E aí no meio do carnaval, a gente já tinha entrado e coisa, parou de novo a festa, anunciaram a entrada de um bloco. Tá, entrou. Seu Romário, quando aquele bloco entrou, veio uma menina segurando a bandeira do bloco. Aquilo era uma deusa. Seu Romário, imagina aquela menina vestida de Dina Eugênio. Sabe aquelas coisas assim? Sabe aquela roupinha de, sei lá, de feiticeira, de gênia da lâmpada. Era aquela roupinha azul claro e transparente embaixo, ela estava de biquíni, claro, sensual, mas nada agressivo. Ela tinha um cabelo preto, uma pele clara, e o olho azul era da cor da roupa. Eu parei. Eu não ouvia mais música, eu não ouvia mais nada. Naquela hora o Arthur já não estava do meu lado, porque ele já tinha se enrabichado uma menina, já estava pulando e coisa, eu não sei onde é que ele estava. Mas ele estava sozinho, eu parei.
Eu olhava para ela e ela olhava para mim. Eu tinha certeza que era para mim que ela olhava. Os nossos olhos se cruzaram assim. Aquele olhar dela entrou na minha alma, aquele sorriso, aquela coisa inesquecível, aquela coisa. Bom, o bloco se apresentou, aquela coisa toda, voltou a música. Aí eles foram, largaram aquelas parafernálias no ônibus e ela voltou sem bandeira, sem nada e ficou ali desfilando sozinha. Mas quando ela passava para mim, sabe, eu não sabia a idade que ela tinha, mas ela era, sabe, ela podia até ser mais velha que eu, mas eu tinha uma aparência mais velho, eu também que diferença faria? Mas claro, aquela covardia que ela meio, mas aquele sorriso que ela passou a última vez assim, colando quase em mim, no cantinho assim. Pô, só faltou botar um revólver no meu peito e dizer, poxa, vai pular, vai brincar comigo ou não? Aí eu fiz assim. Quando eu fiz assim, ela abriu o sorriso, eu abracei e fiquei, dando aquelas voltas, olhando pra ela, sorrindo. As pessoas me olhavam assim, eu dizia, nossa, o salão tá me invejando, eu estou com essa deusa. E assim, fui. Ela não falava nada, mas eu sentia aquele aroma, aquele perfume, nós dançando, e eu dando aquela volta. De repente, senhor Amaro, ela segurou na minha mão com força, foi me puxando assim, eu fui com a mão assim pra fora do salão. Aí quando chegamos no canto, assim, tinha um canto que era umas mesas, que era o conjunto, tinha mesas do lado, tinha um mezanino em cima, aí tinha um canto que era só numa parede. Aquela menina me puxou, se encostou na parede, me puxou pro corpo dela, aquele corpo macio, aquela coisa. Eu abracei aquela mulher. Não dá pra dizer o que eu senti. Eu olhava nos olhos dela assim, de repente, ela me deu um beijo aqui, um beijo ali, e eu a beijei. Veio aquele primeiro beijo, aquele segundo, e quanto mais eu a beijava, mais eu queria, eu a abraçava, eu a agarrava, a gente não tinha gente. Pra mim, a gente tava sozinho ali, era um amasso, e naquela época não podia dar os amassos assim, não. A gente era até expulso do salão, não era assim. E eu pegava, eu apertava ela, eu sentia o corpo, eu beijava, eu já tava todo enlouquecido quando eu vi assim, ó rapaz, ai meu Deus, exagerei. Quando eu olhei, Sr. Romário tinha as pessoas do meu lado, assim, me olhando. A música tinha parado, todos olhavam para mim. E eu estava amassando a parede, beijando a parede. Aí, o senhor lá, que eu acho que era segurança, disse, rapaz, tu tá louco? O que tá acontecendo contigo? Bom, eu estava em estado lastimável. Os entendedores entenderão. Aí foi aquela coisa, aquela gozação, aquela risaiada, eu não entendi, eu estava meio baratinado, teve um cara que gritou, vai nascer uma paredezinha. Aí o outro disse, não, quem sabe nasce um clube novo, porque a coisa foi forte. Aí uma menina dizia, esse cara é nojento, cara tarado, nunca vi. Senti tesão por parede, sabe aquela gozação? Aqui na minha cabeça aí veio o Arthur. Vem cá, cara, vem cá. E me puxou. Quando ele me puxou, o segurança veio atrás. Aí eu vi que o Arthur tinha, sabe, a intenção dele era de me levar o ônibus, me tirar dali. Mas a segurança veio, me pegou, me levou na secretaria, veio o presidente do clube, veio, o que está acontecendo, cara? Eu vou te mandar para o hospital, o que tu andou consumindo? O Arthur dizia, ele não consumiu nada, ele não bebe, é só tamanho, eu sou responsável por ele, esse menino tem 15 anos, como 15 anos? Ele tem 15 anos, eu dizia, eu só estava com a menina, mas que menina, cara? Tu tá bem? Tu ficou dando umas 30 voltas no salão com o braço aberto, assim, falando sozinho, chamando a atenção de todo mundo, depois tu foi pra parede, ficou se esfregando na parede, tu tá bem? Eu digo, Arthur, pô, fala pra ele, coisa... O Arthur só olhava pra mim e dizia, cara, fica quieto, não complica mais, fica quieto. Aí chegou, lógico, o presidente do nosso bloco, o que tá acontecendo aqui? Aí eu reporto pro Arthur, o que esse teu amigo tem na cabeça? Ele, não, ele é bom, ele não tá legal, cara, o que ele andou consumindo? Ele não consumiu nada, gritou. Quer levar pro hospital, quer fazer um exame, ele não consumiu nada, se ele não tá bem, é outro problema, sabe que vocês não viram? Aí eu no meio daquilo ali, de repente eu fui baixando, aquela agonia, aquela angústia, aquela vergonha, eu não entendia nada. E despenquei a chorar. Chorava, todo mundo me olhando ali dentro daquela sala. Aí foi quando o presidente do clube pediu para o presidente do nosso bloco, olha, faz o seguinte, leva o rapaz pro outro, ele não vai poder permanecer aqui, o pessoal está comentando, e também não vai ficar bom para ele vai virar alvo de deboche, não tá legal. Mas claro, o pessoal do bloco pediu desculpas, coisas. Aí fomos para o ônibus, botaram lá no ônibus, e mesmo o restante da nossa gente, a festa ficou meio que sem graça para eles, eu chegando no ônibus, todos queriam saber o que estava acontecendo comigo, se eu estava bem, se eu não estava. Sabe, todo mundo gostava de mim, me conhecia, dizia, eu não sei, não me perguntem, por favor, não me perguntem nada. Eu sei que eu estava com ela. Ela quem? Era o couro que corria. Bom, eu estava muito nervoso. Aí tinha uma menina que costumava enjoar em viagem.
Ela tomava um remedinho para enjoo. Ela veio e me deu aquele remédio para enjoo. Eu não estou enjoado, não, mas toma. Aquele remédio dava sono. Tu tomou alguma coisa de álcool? Eu digo, não tomei nada. Eu juro, não tomei nada. Então toma isso aqui. Eu tomei, desmaiei. Mas desmaiei. Então eu via que o ônibus estava em movimento, eu estava dormindo, estava acordado, eu via as pessoas falando em volta de mim, eu via outras pessoas dormindo, eu via gente cantando, mas eu estava ali, mas não estava ali, e eu a enxergava, sorrindo, mas aí eu percebia que era sonho, que ela não estava ali, mas aqueles olhos, bom, cheguei em casa, me deixaram em casa. No outro dia, meu pai ficou sabendo, perguntou o que tinha acontecido comigo. Eu disse, pai, eu estava lá, eu vi a menina. Pai, eu não sou louco. Aí a minha irmã mais nova, sabe como é que a irmã pode? Não é o quê? Tá bom, eu é que sou. Menina, cala a boca, disse a minha mãe. Todo mundo sabe que não bate bem. Dizia, mana, eu não sou louco. Eu não tô louco. Ela estava lá. Mas é que o meu irmão, já mais velho, casado também, estava ali em casa, disse, mas fica tranquilo. Que amor de carnaval, tristeza de carnaval, fogo de carnaval, tudo acaba na quarta-feira de cinzas. Aí meio que tentaram desconversar, o Arthur foi lá em casa, e aí, o bloco vai sair de novo, mas eu posso ir? Pode, cara, é carnaval, e tu não sabe nem o que aconteceu contigo, sabe? Trepar com uma parede foi pouco, eu digo, não trepar com parede, não, tá bom, mas teve gente que fez pior. Carnaval vale tudo, vambora. E eu fui. Fomos em outro clube, mas eu não estava à vontade. Eu ficava ali vendo todo mundo cantar, dançar, brincar, via que meninas me davam mole, mas eu ficava procurando, aí avisavam a entrada de outro bloco, eu ficava ali, ninguém entrou. Aí a última noite foi no nosso clube, eu também fiquei com aquela esperança dela voltar, ela não voltou e chegou a quarta-feira de cinzas, era uma época que o carnaval ia até terça-feira, quarta-feira era de cinzas, aí começava a quarentena, tinha só o enterro dos ossos no final de semana, mas carnaval era isso e deu. E infelizmente, aquilo que eu sentia por aquela menina, por aquela mulher, não passou na quarta-feira. Mentiram pra mim. Eu não conseguia pensar em outra coisa. A escola voltou, o pessoal comentava sobre o que aconteceu no carnaval, mas a minha relação com a parede até que não ganhou tanta repercussão, porque disseram que eu estava travado. Aí eu já entrei na onda, aí perguntavam para mim, e aí, como é que é a parede? Eu dizia, não sei, cara, eu estava tão tocado, que eu só sabia que ela era geladinha. Aí virou brincadeira, virou zorra, passou. E também ninguém ia comentar nada comigo, porque apesar dos boatos, das insinuações, a minha parede não ficou grávida, mas apareceram 2 meninas do bloco com a barriguinha. É o normal, né? É o normal. 9 meses depois do carnaval, a população daquelas cidades aumentava. Era uma rotina. Então voltou tudo ao normal, menos eu. E aí me veio na cabeça, por que não? Eu fui no clube do carnaval, peguei a informação de onde era aquele bloco da minha deusa. Fui na cidade, era uma cidade relativamente próxima. Fui no clube, aí me indicaram o pessoal do bloco. Eu fui lá, conversei com eles. Aí contei a minha história. Quando eu estava contando a minha história, tinha uma senhora que era mãe de um dos diretores ali. Ela disse, uma menina de cabelo preto e azul. Eu disse, linda, nunca vi uma menina tão linda na minha vida. Ela falou, ai meu Deus do céu, meu bom Jesus. Disse, o que foi, senhora? Ela foi em casa. Disse, só me espere aqui. Ela morava perto. Aí voltou. Ela devia ter assim seus 40 anos, mais ou menos. Voltou e me mostrou uma foto. Aquele bloquinho era muito antigo, era tradicional na cidade. Desde o tempo que ela era mocinha, ela me mostrou uma foto. E na foto estava Maria Júlia, a mulher que me enfeitiçou naquela noite de carnaval. Eu disse, eu tremia, meu Deus, é ela. Mas quem é ela? Quem é ela? Aí a senhora mostrou, olhavam para mim. Maria Júlia tinha sido a rainha do bloco há muitos anos atrás. E na volta da viagem do bloco houve um acidente. E ela faleceu nesse acidente. Ela realmente era linda, ela era maravilhosa, ela era amada por todos, foi algo muito triste. Eu ouvi aquela explicação. Dizia, não, isso não pode estar acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Aí até me sugeriram, vai, sei lá, vai numa religião, vai num
terreiro, vai num pai de santo, enfim, vai numa igreja, procura saber o que está acontecendo. Eu digo, não quero não. A única coisa que eu pedi para aquela senhora, se eu podia ficar com uma foto. Ela, não, eu tenho outra, até mais bonita. Foi quando ela foi eleita a rainha do bloco. Olha aquela foto. Seu Mário, ela estava com a roupa que eu a vi naquela noite. Exatamente a mesma roupa. A noite que eu conheci Maria Júlia, ela usava a fantasia que usou quando se tornou a porta-bandeira do bloco, por ter sido a rainha do carnaval no clube. Eu peguei aquela foto. Eu passei a olhar aquela imagem. Eu mandei fazer um quadro gigantesco que eu botei no meu quarto. Eu vou lhe dizer, cresci, perdi o encanto por carnaval. Tive algumas namoradas, mas elas não suportavam chegar no meu quarto e ver aquela foto, e aquela foto ninguém tirava. Eu não conseguia esquecer Maria Júlia, o seu corpo, o seu cheiro, o seu beijo. As outras meninas, as outras mulheres, sabe? Nada contra elas, mas não era nem sombra do que eu senti naquela noite. Eu não conseguia esquecer Maria Júlia. Aí conheci Ana Maria. Ana Maria, eu já estava na faculdade, fazíamos o mesmo curso, ela era uma pessoa incrível. Eu contei a história para ela, ela estava ao par, ela foi minha amiga, ela foi a mulher que eu mais amei na vida. Mas é claro, o que eu sentia por ela nem se comparava ao sentimento que eu guardava por Maria Júlia. O quadro, em respeito a Ana, quando nós casamos, eu armei um canto para mim na casa, que era meu escritório, que era o que eu trabalhava, ali era meu. E ela também, a respeito a mim, não se importou. Não que o quadro ficasse na parede, mas que ele ficasse no canto, no chão, assim, aquele quadro me acompanhava. Casamos. Vivíamos bem, vivíamos. Eu tinha um carinho muito grande por Ana, mas era uma relação a três. Aí Ana ficou grávida. Aí nasceu a minha princesinha. A minha princesinha já tinha sido o nome escolhido, se fosse mulher, o nome seria Luciana, em homenagem à avó de Ana. Pois eu peguei os documentos da minha filha ainda na maternidade, fui no cartório e batizei. Coloquei o nome Maria Júlia. Claro que eu não poderia esperar outra reação. Ali eu me separei de Ana. Ela dizia, nada contra o nome, nada contra o teu passado, nada. Eu sempre soube. Só que eu achei que eu ia ser mais forte, mas eu não vou conseguir ser casada com um fantasma. E hoje eu tenho certeza que nos nossos momentos mais íntimos, você está com ela, não comigo. Seu Romário, 2 anos depois, um casamento que teria tudo para dar certo, terminou. Eu fiquei muito triste. Cheguei a implorar que Ana ficasse comigo, mas ela tinha razão, ela seguiu a vida dela. Ela casou novamente, somos amigos. Maria Júlia é uma moça linda, já me deu netos, e eu nunca mais me relacionei com ninguém. Porque a minha vida é sair de casa cedo, trabalhar, ganhar meu dinheiro, cumprir com todos os meus compromissos, mas voltar para casa, que é um sítio retirado, e ali ficar, vivendo o meu casamento com Maria Júlia. É isso aí. Hoje eu sou casado com Maria Júlia. Se eu disser que eu a vejo, que ela faz parte, não. Mas eu sinto a sua presença. Se eu sou feliz, não sei. Se eu sou louco, quem não é? Mas eu só sei que a minha vida só tem sentido com a presença daquela mulher que eu tenho certeza que vivi uma única vez um momento de amor, mas que jamais consegui esquecer.